Quando se fala de Hashira mais importante dentro do universo de Demon Slayer, provavelmente vem o Yorishi na sua mente, pois foi ele que foi o personagem que criou as respirações. Porém, eu tô falando da geração atual de Hashiras. Então, provavelmente na sua mente vai vir o Gyomei, o seu Hashira mais forte, e derrotou a Lua Superior 1 e ajudou na luta contra o Muzan, ou o Tomioka, já que o Tomioka que salvou o Tanjiro, e bem, o Tanjiro foi o cara que fez a maioria das coisas dentro da obra. Mas não, tô falando da Shinobu. Ironicamente, a Shinobu sendo um dos personagens mais fracos dentro do universo de Demon Slayer, ela é a Hashira mais importante da obra. E bem, nesse vídeo você vai entender como a Shinobu é um dos poucos personagens que é bem trabalhado dentro de Demon Slayer. Mas é claro, antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Como a maioria dos personagens de Demon Slayer, a Shinobu não tem um passado muito legal. E quando ela era criança, ela vivia com sua irmã Kanai e seus pais, que eram donos de uma farmácia. Eles viviam até que em paz, até que um dia sua casa foi atacada por um Oni, onde nisso seus pais acabaram morrendo. E quando esse Oni estava prestes a atacar a Shinobu e a Kanai, o Gyomei, que na época já era a Hashira da Pedra, acabou salvando as duas. Como as duas não tinham mais pais e praticamente tinham perdido sua família, Gyomei acabou levando as duas para a corporação. E as duas futuramente acabaram se tornando caçadoras, e Kanai, como era um prodígio também na época, acabou se tornando bem nova a Hashira da Flor. Não se sabe ao certo quando ela se tornou, mas eu acredito que a Kanai se tornou a Hashira da Flor ali por volta dos seus 14, 15 anos. E as duas seguiram a sua vida ali, entre aspas, tranquilamente, caçando demônios. E até que um dia elas estavam numa missão, em uma região, e encontraram uma criança que tinha acabado de ser comprada. E essa criança estava em condições horríveis, pois essa criança era muito maltratada. Até que a Kanai teve a ideia de jogar dinheiro para cima, para causar uma confusão ali, e conseguir salvar essa criança, que no caso essa criança era a Kanao. E nisso a Kanai, junto com a Shinobu, começaram a criar a Kanao como uma filha. Porém, a Shinobu não gostava muito da Kanao, pois a Kanao não tinha tanta personalidade, na verdade ela não tem até agora. E ela era uma criança que não se comunicava direito. Nisso, a Kanai, como era uma pessoa muito gentil e muito paciente, acabou dando uma moeda para a Kanao conseguir decidir, através de uma moeda, quais decisões tomar na sua vida, já que a Shinobu não tinha muita paciência. Mas, bem, nem tudo são flores, não ironicamente. Já que um dia a Kanai foi mandada para uma missão, e nessa missão ela teve a triste sorte de bater de frente contra a Lua Superior 2, que no caso era o Domo. Nisso os dois passaram a madrugada lutando, que até que no final, quando a Shinobu chegou para ajudar a Kanai já estava quase morta. E nisso a Kanai falou para a Shinobu para ela não tentar ir atrás do Domo, já que ele era um Oni muito forte. E a Shinobu não teria nenhuma chance contra ele. E nisso a Shinobu acabou ficando de luto e muito mal, e até mesmo ficou um pouco com raiva da Kanao, já que a Kanao não demonstrou nenhum tipo de reação quando soube da morte da Kanai. E bem, uma coisa que é interessante, que antes da morte da Kanai, a Shinobu tinha uma personalidade muito dura e muito ignorante. Ela era praticamente como uma tsundere. Porém, após a morte da sua irmã, já que era uma pessoa muito gentil, a Shinobu começou a ter uma nova personalidade, que era de ser uma pessoa mais gentil que nem a sua irmã, como uma forma de homenagem. E isso é uma coisa que é bem trabalhada em Demon Slayer, já que a Shinobu sempre fica sorrindo. Só que a Shinobu é uma pessoa que guarda muito rancor e ódio perante aos Onis. Porém, ela meio que finge isso através de seu sorriso e da sua aparência, que é bem fofo. Nisso a Shinobu teve até que uma relação interessante ali com outros Hashiras, como por exemplo o Tomioka, até que eles foram para uma missão, onde a Shinobu entendeu ali porque que o Tomioka é um cara muito na dele e tal. Bem, isso é contado dentro de um Agaide. Para quem não leu, tem um Agaide sobre o Tomioka, onde conta ali um pouco da interação dele com a Shinobu. E a Shinobu é uma das poucas pessoas que acabaram vendo o sorriso do Tomioka. Chegando nos eventos de Demon Slayer, conhecemos a Shinobu na montanha Natagun, onde aparentemente a Shinobu parece ser uma pessoa muito gentil, que até sente empatia pelos Onis. Mas após ela enfrentar a Irmã Aranha, a gente descobre que a Shinobu é um psicopata, e ela não tem nenhum tipo de piedade contra os Onis, e acaba brincando com eles, fazendo acreditar que vai deixar eles vivos, só que na verdade ela acaba matando eles da pior forma possível. E uma coisa interessante sobre a Shinobu é que, tipo, como ela não tem força suficiente para decapitar um Oni, ela basicamente usa veneno, e com esse veneno ela consegue meio que torturar os Onis. E bom, um extra aqui, eu acho que isso não faz muito sentido, já que a Shinobu é uma das Hashiras mais rápidas, então tipo, velocidade com a pouca força que ela tem seria suficiente para cortar a cabeça dos Onis. Porém a altura desse deslize ou desculpinha besta para dizer que a Shinobu usa uma técnica diferente para conseguir matar os Onis, que no caso é usando veneno na ponta da sua espada. Mas bem, isso não faz pouco de sentido.
Mesmo a sua irmã Kanai, no seu momento de morte, falando para Shinobu não ir atrás do Doma, já que o Doma era muito forte, Shinobu não deu ouvidos e desenvolveu um plano para conseguir derrotar a Lua Superior 2, que no caso era se entupir de veneno de glicínia para que quando ela encontrasse com a Lua Superior 2, tentasse derrotar ele com esse veneno. Se caso ela não conseguisse derrotar com a sua espada, ela ia deixar o Doma absorver ela para o Doma ser finalizado. E bom, ela conta um pouco sobre esse plano no treinamento Hashira, porém esse plano só é revelado durante o Castelo do Infinito, onde numa conversa com ela com a Kanao, ela explica para a Kanao que ia se sacrificar para que os caçadores conseguissem derrotar a Lua Superior 2, no caso, ia deixar ele absorver ela, para ele ficar muito fraco e conseguir ser decapitado. E bem, não só sendo isso, Shinobu também durante o arco do treinamento Hashira, ela trabalhou junto com a Tamayo num veneno para conseguir de alguma forma fazer o Muzan voltar ao normal. Mesmo ela odiando bastante trabalhar junto com o Oni, até mesmo odiando a Nezuko, só pelo fato da Nezuko ser um Oni, ela aceitou trabalhar junto com a Tamayo. Então nesse arco ela acabou desenvolvendo um veneno que conseguiria ali de alguma forma enfraquecer o Muzan junto com a Tamayo. Só que a Shinobu é muito esperta. A Shinobu pensou na possibilidade que o Doma não seria derrotado apenas com veneno, então ela acabou dando um frasco extra para a Kanao, se caso o Doma não fosse derrotado, a Kanao de alguma forma aplicasse esse veneno nele e finalizasse ele, pois ele não teria tempo novamente para se recuperar. No caso, a Shinobu aí pensou caso o seu plano não desse certo. Porém, infelizmente, o plano da Shinobu acabou dando certo, que no caso, quando ela foi absorvida pelo Doma, o Doma ficou muito fraco e nisso a Kanao, junto com Inosuke, conseguiram derrotar ele. E bem, no final da obra, depois que o Muzan é derrotado, o Muzan acaba transformando o Tanjiro em Oni, onde o Tanjiro acaba se tornando o Oni mais forte em toda a história de Demon Slayer. Porém, o Tanjiro é parado quando a Kanao pega esse veneno que foi dado pela Shinobu e aplica no Tanjiro, fazendo o Tanjiro voltar a ser humano. Bem, eu sei que isso é bastante forçado do roteiro, fazer o Tanjiro ser derrotado desse jeito. Mas a mensagem sobre a Shinobu eu acho muito interessante, pois a Shinobu era a personagem mais fraca ali dos Hashiras, uma personagem que você não daria nada para ela, já que ela nem conseguia decapitar os Onis. Porém, a Shinobu foi a peça essencial para a derrota do Muzan e também para fazer o Tanjiro voltar ao normal. Eu sei que o Tanjiro virar Oni é uma parada que é muito forçada e até mesmo ali um fanservice, porém a Shinobu foi a pessoa que conseguiu fazer o Tanjiro voltar ao normal. E eu acho isso interessante em obras, é um pouco raro de acontecer de um personagem ser muito fraco, mas ser um personagem bastante útil em uma luta. E no caso, o que acontece com a Shinobu. Por isso que a Shinobu é um personagem que eu gosto muito, pois ela é um dos poucos personagens que é bem trabalhado em Demon Slayer, diferente de uma Mitsuri aí da vida, né? Isso é fanservice. E bem, eu queria ter visto mais personagens serem bem trabalhados, igual a Shinobu em Demon Slayer. A Shinobu foi um personagem que foi usado com inteligência pela autora. No caso, ela aproveitou a sua fraqueza para conseguir, de uma forma inteligente, desenvolver esse personagem. E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo falando sobre a Shinobu, como ela é um personagem bem importante para a obra, porém ela é esquecida pelo fato de ser a mais fraca. Agora eu quero saber sua opinião sobre a Shinobu aqui nesse vídeo. E é isso, até a próxima.